vamos para a próxima parte da aula, que é o quê? Distância entre dois pontos. Beleza? Vou tentar ler aqui para você. Vou meter uma vírgula aqui, ó. Vou ter uma vírgula aqui, ele está muito aproximado. Mas vou arrumar aqui. Dados dois pontos quaisquer, A e B, de coordenadas xa, ya e xb, yb. Beleza? Respectivamente, a distância entre os pontos A e B pode ser obtida pela aplicação do teorema de Pitágoras. Vamos ver se você lembra Pitágoras aqui. Isso aqui já passei as referências na sala de aula, né? Vamos voltar de novo para os danados aqui, ó. Temos um plano cartesiano. Estamos focados aqui só no primeiro e no segundo quadrante. Tá? Se você for analisar, olha só que interessante. Olha aqui, ó, xa e ya. Eu vou fazer um encontro dessas duas coordenadas e vai me gerar o pontinho A ali, ó. Pá, pontinho A. Tá aqui, papai, ó. Esse pontinho aqui da alegria, ó. Certo? Você tem esse pontinho. Eu vou apagar, talvez que lá pra frente me facilita. Vamos usar aqui o apontador a laser, ó. Você tem esse pontinho aqui, tá ok? E agora você vai ter o xb, yb. E o encontro dessas duas linhas, vamos ter ali o ponto B. E o que significa isso? Eu quero que você pense que o ponto A aqui, ó, é o Uber, né? Como assim Uber, professor? Como é que você acha que os aplicativos, né, que você pede comida, os aplicativos que você pede carona, os aplicativos que você solicita um motorista, sabe o tempo e o valor que vai te cobrar? É exatamente usando essa ferramenta, distância entre dois pontos. Como assim? Pensa aqui que o ponto A é Uber e o ponto B é você. E o que você vai ter? Você vai ter a distância entre esses dois pontos. E essa distância é exatamente o que o aplicativo usa para calcular o tempo e o valor que ele vai te cobrar, mano. Sacou? E é assim que funciona. E quem que ele chama normalmente? É lógico que tem outras coisas, mas ele chama esse cara aqui, ó. Quem é esse cara, papai? Quem é esse cara? Ele aqui, ó, o Pitágoras, ó. Certo? Ah, professor, como assim chama o Pita? Dá uma olhadinha aqui, ó. Puxei aqui e chamei o ponto C aqui do nada. Ah, professor, por que você chamou o ponto C? É lógico, eu chamei o ponto C para aparecer um cara aqui que talvez você não tenha prestado atenção, ó. Ó, o que você tem aqui, ó? Você tem um triângulo, ó. Temos um triângulo. E quando você tem um triângulo, você chama Pitágoras para saber os lados desse triângulo. É uma referência muito boa para você vai entender o que vai acontecer aqui agora. Ó, aqui temos o ângulo reto, beleza. No ângulo reto ele é formado pelos dois catetos, ó. Os dois catetos. Tudo bem? Ah, professor, cateto oposto ou cateto adjacente? Papai, não se preocupa quem é cateto oposto ou cateto adjacente. Tudo é cateto ali, ó. Se você pegar pelo ângulo de 90 graus, as duas linhas que formam o ângulo de 90 graus é o cateto, certo? É linha, ou você pode pensar aqui, ó, a base e a altura, suave? E o que você tem aqui? Você tem essa linha grandona. Essa linha grandona a gente chama de hipotenusa, ó. Hipotenusa. Cateto, cateto, hipotenusa. E como é que você faz? Você usa aquele teorema de Pitágoras. Opa, teorema de Pitágoras, que na verdade não é dele, ele só levou a passando o caminho lá fora. Tenha paciência, né? Estamos improvisando aqui. Então o que você pensa? Pitágoras não é o dono dessa aplicação aí não, dessa ferramenta, dessa teoria não, viu? Tem tábuas aí, ó, antigas que já tinham referências dessa fórmula que você conhece hoje em dia. Principalmente ali nos babilônicos, suméricos e egípcios, né? Deve ter sido os aliens que deve ter trazido aqui pra gente. Mas olha só, cateto, cateto, hipotenusa. Pega só essa referência, olha só. Pega só essa referência, vamos lá, pá. Olha quem aparece aí, ó. Deixa eu voltar uma para trás para não fazer confusão para vocês. Olha aqui, ó. Você tem AB ao quadrado, que é igual a BC ao quadrado mais AC ao quadrado. Para quem não lembra da fórmula de Pitágoras, eu vou tentar escrever ela aqui, ó. H ao quadrado, que é igual a C ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a fórmula de Pitágoras. Muita gente vê essa forma da seguinte forma: A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu acho que é muito confuso colocar ABC nesse momento, né? Porque a gente quer saber quem é cateto, quem é hipotenusa.
Então aqui está bem indicado para você que a soma dos quadrados do catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Para quem não pegou a referência, tá lá na música dos Mamonas Assassinas. Quem puder trazer aí para mim, tá top. É só trazer lá nos comentários, beleza? É o que você tem aqui, ó, h ao quadrado, que é ab ao quadrado. Olha só, distância de AB ao quadrado. Pegou? Deixa eu pegar aqui o marca-texto, e tá aqui, ó, AB ao quadrado, ó, que é exatamente isso aqui, ó, que é esse cara aqui, ó, pegou? Aí você tem BC ao quadrado, que é daqui para cá. Esse cara aqui está referenciado aqui, ó, a distância de B para C. E você tem aqui AC ao quadrado, tá vendo? Que é o C, daqui para cá, ó, que é exatamente esse cara está referenciado aqui. E os quadradinhos estão todos aqui em cima, aqui, tá vendo? Não esquece dos quadradinhos. E aqui está a fórmula de Pitágoras, totalmente referenciada nessa fórmula aqui, papai. Beleza? Aí o que você vai fazer? Você vai fazer a aplicação, ó, AB ao quadrado, que é igual a xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. O que significa isso? Isso significa que a referência das distâncias está dentro de módulo, porque agora a gente começa a entender algumas lógicas, né, da geometria, pensando em áreas. Uma distância não deixa de ser uma área. E é aí que vem aquela referência que eu falei agora há pouco. Não existe área negativa, também como não existe distâncias negativas. Beleza? Então o que você tem aí? Você tem exatamente esse módulo aqui para garantir que sempre fique positivo, certo? Além do módulo, que é para garantir que sempre fique positivo, você tem esse quadradinho aqui também, ó. O que significa esse 2 aqui? Qualquer número elevado a 2 vai dar sempre positivo. Não tem como dar negativo essa fita aqui. A única referência que eu venho trazer agora para você, para te mostrar a fórmula da distância entre pontos, é isso aqui, ó. E eu te pergunto, ser humano, você percebe o que aconteceu aí? Porque essa fórmula aqui, ó, deixa aí. Essa fórmula aqui, ó, é exatamente a fórmula de Pitágoras. A diferença é que, olha só, o AB está sem um quadradinho aqui. Para quem pegou, esse quadradinho, certo? Ele desapareceu. Aí eu vou falar uma coisa aqui para você, é um pouco chato. Eu não posso falar que esse quadradinho foi para o outro lado e virou uma raiz. Mas existe uma licença poética. Aqui é um equilíbrio de equivalência, aqui está equacionado. Mas pense como você aprendeu na escola e muitas vezes eu já usei isso também. Aqui é quadrado, 2, quando atravessa a ponte vira raiz. O que aconteceu? O 2, quando atravessou a ponte, abraçou todo mundo dentro da raiz, que era exatamente essa fórmula que está aqui, ó. Certo? E aqui você tem o quê? A fórmula da distância entre dois pontos, ó. Fórmula topzera, papai. Essa fórmula. Suave? Beleza. E aqui que ficou a apresentação da distância entre dois pontos. Um exemplo, vamos lá. Qual é a distância do ponto A para o B? Mas, Fábio, não tem nada ali. Calma que vai ter, ó. Pá! Do nada, um triângulo. Ah, Fábio, que fita é essa aí? Porque eu aprendi lá na oitava série, no nono, que você dava os valores de cateto, de hipotenusa, e a gente conseguia achar os outros lados que a gente queria descobrir. Mas aqui não, aqui é um pouco diferente. Você está no terceiro ano, a dificuldade aumenta um pouco mais. A gente dá um triângulo e te demos os pontos das coordenadas, que você pode reparar aqui, ó. Aqui, ó. Esse A aqui, esse A é exatamente esse pontinho da coordenada aqui, ó. Certo? O que você tem aqui? Você tem aqui esse B, que é exatamente esse pontinho da coordenada. E você tem esse C, caneta bem, que é exatamente aqui, ó, esse C. Quem é esse C? É a mesma coisa dos outros. É essa coordenada aqui. Beleza? Aí, o que você tem? Qual é a distância do ponto A para o B? Ó, começamos aqui com um exercício bem simples. Qual é a distância do ponto A para o B? O que ele quer saber? Ele quer saber qual que é a distância aqui, ó. Tá vendo? Qual o tamanho dessa rua? Imagina que essa rua, você quer saber qual o tamanho dessa rua para você correr. O que você vai fazer? Você vai aplicar aqui, ó. Você vai aplicar exatamente aqui, ó. Usando a fórmula distância de A para B, xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Como assim, Fábio? Olha só que interessante.
Vamos dar aqui um passo para ficar melhor. Olha aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó, eu apliquei alguns valores. Se você não pegou quem são esses números, eu vou te mostrar. Deixa eu ver se a borracha apaga. Opa, apaga. Vamos apagar aqui, ó, só para não fazer uma bagunça na sua mente. E vamos voltar com o marca-texto, ó. Vamos lá, XB. XB, ó. Certo? XB eu coloquei o 3. Esse 3 aqui, ó. Tá vendo? Esse 3 é exatamente isso aqui, ó. O X do ponto B. Tá vendo? Tá referenciado. Menos, ao menos aqui, ó. Tá ao menos aqui. XA. Quem é o XA? XA é esse cara aqui, ó. Certo? XA. Esse cara aqui, que é exatamente esse cara aqui ao quadrado. Esse quadrado já faz parte da fórmula. O mais também já faz parte da fórmula. Esse parênteses também. E vamos para o YB. YB. Quem é o YB? É esse cara aqui, ó. Certo? Como eu falei antes, primeiro vem o X, depois vem o Y. Esse é o YB. E coloquei ele aqui, ó. Substituí. Tirei o YB da fórmula e coloquei o número 1. O menos da fórmula tá aqui, ó. Certo? Pegou a visão? E que você tem que YA. YA tá aqui, ó. Tá aqui também, ó. Aí você tem o quadrado da fórmula, beleza. E fiz a substituição, certo? Agora é aritmética. Não tem letra, é aritmética. E o que você vai fazer? Próximo passo. Tá aqui, ó. 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Se você não pegou a referência, é bem simples, amiguinho. É muito simples. Quanto que é 3 menos 0? 3, certo? E 1 menos 0, 1. Resolvi o que estava dentro do parênteses, tá? Vamos seguir as regras da matemática. Você não é Deus, tem que seguir as regras. Apesar que Deus também segue as regras. Continuando aqui, ó. Você tem 9 mais 1. Se você também não pegou, eu vou te explicar. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Certo? E você tem aqui, ó, 1 ao quadrado, que é igual a 1. E temos aqui, ó, o mais da fórmula é a raiz. Ó, segue a nomenclatura, mantém a organização que vai dar tudo sempre certo. Continuando aqui, você tem raiz quadrada, distância de AB, é raiz quadrada de 10. Ah, professor, mas raiz quadrada de 10 não existe. Existe sim, papai. Não existe inteira. Mas, dependendo da avaliação que você fizer, dependendo da parada que você fizer, as alternativas podem estar dentro de raízes. Então pode estar aqui, olha, a conta pode acabar aqui, ó, porque o resultado dela já apareceu. Raiz de 10. Mas, se não tiver dentro das raízes, você tem a resposta aqui, ó. Claro, porque eu já tenho pronta, né? A distância de A para B é exatamente 3,16. Beleza? Fácil, simples e complicação. Pega uma calculadora aí, ou você resolve a raiz de 10. Para resolver isso, não vou explicar isso agora. Vocês são terceiro ano, vocês que se virem. Beleza? E assim que fica a distância entre dois pontos. Certo? Difícil? Não.